Olá, leitores do Balcão News. O entrevistado desta semana é o deputado estadual Ildécio Meirelles, que ele é do PMDB e está no seu primeiro mandato. Já foi prefeito do município de Cairu por 3 vezes e é de lá que ele teve boa parte dos votos, cerca de 15 mil dos 48 obtidos nessa eleição. O senhor é a favor do voto distrital, deputado? Não tenha dúvida. Nós consideramos que essa reforma política que se discute no Congresso Nacional, que ela aconteça de fato até o final de setembro, para que dê tempo já na próxima eleição ela ser aplicada. E nós entendemos que o voto distrital é uma saída, né? Dos caminhos que o sistema político eleitoral brasileiro tem que seguir, no sentido de ser reparado uma série de distorções no período eleitoral que termina trazendo a consequências maléficas para a sociedade brasileira, como é o caso agora dessa questão aí do Petrolão, dos atos de corrupção na Petrobras, que estão sendo apurados pela Operação Lava Jato. Portanto, nós entendemos que o voto distrital pode ser um dos caminhos a serem seguidos, até porque aproxima muito mais o eleitor do seu candidato. Nós, por exemplo, nessa eleição, nesse primeiro mandato nosso, nessa primeira eleição nossa para o parlamento, nós procuramos na prática exercitar o voto distrital. Nós obtivemos 48 mil votos, em números redondos, na Bahia inteira. Desses 48 mil votos, cerca de 41 foram apenas em 19 municípios, exatamente concentrados naquela região ali do Baixo Sul. Portanto, nós exercitamos a prática do voto distrital. Nós entendemos que não é difícil se aplicar o voto distrital. Entendo também que a gente pode evoluir até para o voto distrital misto, né? Mas o fato é que na reforma política é muito importante que os congressistas observem isso. É importante que os congressistas levem isso em consideração. Porque se a gente parar para analisar, torna também a campanha muito mais barata, né? Porque a Bahia, por exemplo, 417 municípios. E como o senhor falou, se foi votado em 19 municípios, todos concentrados na região do Baixo Sul. Isso. Muito mais barato, não é isso? Não tenha dúvida. Na verdade, nós fomos votados em 225 municípios. Mas em 19 apenas, nós obtivemos quase 90% do número de votos que nos foi concedido. Portanto, se torna uma campanha mais barata, se torna uma campanha mais enxuta, a mensagem do candidato é mais facilmente entendida, a população, por sua vez, também cobra com mais facilidade, com mais presença. É importante, claro, a sociedade, a população, de modo geral, entender qual é o papel do parlamentar, qual é o papel do governante. É muito importante esse esclarecimento para o eleitor. Mas eu sempre digo, naquilo que me compete como representante da região, nós vamos enveredar todos os esforços possíveis para que a gente possa, de fato, dar uma resposta positiva à nossa sociedade. Só para você ter uma ideia, nós já estamos montando lá em Valença, que é a sede regional, o nosso escritório político. Toda semana nós estaremos lá, a partir da quinta à tarde, da sexta-feira, nós estaremos lá para atender a comunidade, para esclarecer, para conversar, enfim, para discutir projetos, para discutir soluções para problemas da nossa região. Portanto, há uma aproximação do candidato eleito com a população, na qual ele, durante a campanha, emitiu a sua mensagem, pediu o voto, se comprometeu com aquela comunidade. Portanto, o voto distrital é isso. Eu acho que se a gente conseguir implementar no Brasil esse modelo de eleição, eu creio que a gente já vai começar a dar passos largos para a evolução do nosso sistema político. Agora, o senhor veio de uma região, né, que tem o turismo, acho que como uma grande mola econômica, digamos assim. Mas qual é a sua área de atuação na Assembleia, deputado? Veja, eu tenho dito, até pelo sistema de hoje, eu me elegi deputado estadual da Bahia, portanto, nós procuraremos trabalhar dessa forma. Estamos atentos a todos os problemas que afetam a população baiana, a exemplo da segurança pública, da saúde, da educação, né, do próprio desenvolvimento econômico do Estado. Nós estamos atentos para tudo isso. É evidente que
nós daremos uma atenção especial à nossa região. A nossa região do Baixo Sul, nós podemos elencar 3 vetores econômicos que são importantes para a economia, para o desenvolvimento da economia da região. O setor agrícola, naquela região, sobretudo naquela região do que nós chamamos de Alto Sul, que vai ali do município de Tancredo Neves até Ibirapitanga, passando por Teolândia, Venceslau, Gandu, e a costa litorânea, que vai de Valença a Camamu, e ainda se estendendo um pouco até Jaguaripe, Nazaré e Aratuípe. Nessa linha litorânea, de fato, o vetor econômico mais forte é o turismo, mas nós também temos a pesca como um vetor importante da nossa economia. O turismo, eu dou uma ênfase maior, porque o turismo mexe com toda a cadeia produtiva, do pescador ao industrial, do agricultor ao comerciante. O turismo, de fato, é uma indústria, nós costumamos dizer, sem chaminé, sem fumaça, e precisa ser melhor tratada pelo governo estadual, pelos governos municipais, pelo governo federal. O turismo no Brasil e sobretudo na Bahia, ainda é muito incipiente. Nós precisamos, o governo precisa enxergar o turismo como uma atividade que emprega, como uma atividade que promove renda, como uma atividade que de fato aquece a economia do país. E a gente não vê esse cuidado por parte do poder público. Recentemente, agora, o Morro de São Paulo passa. O Morro de São Paulo é o terceiro ponto turístico da Bahia mais visitado, à exceção de Salvador, claro. E o Morro de São Paulo passa por um momento, eu diria, complicado. Nós, na época que fomos prefeitos, tivemos um cuidado muito grande com tudo que dizia respeito a essa atividade turística e dávamos muita ênfase ao Morro de São Paulo, sobretudo na questão da segurança pública. E, por último, agora, lá no Morro tem tido problemas com a segurança pública. Nós temos apelado para o governo do Estado, para o secretário de Segurança, lá na Assembleia Legislativa. Essa semana tivemos a oportunidade de fazer um apelo no plenário, temos repetido isso, temos informações que a Secretaria de Segurança até já tomou alguma providência, nós temos também que ser claro com essas coisas. Quais foram essas providências? A partir de ontem, teve uma companhia especial da Polícia Militar lá no Morro de São Paulo e começou a fazer aquele trabalho preventivo. E o trabalho preventivo que a Polícia Militar faz, né, e creio que seja o maior papel da Polícia Militar, tem que ser feito eventualmente, não precisa deixar que aconteçam os fatos negativos, né, os fatos de violência para tomar providência. Eu acho que como essa operação que está sendo feita lá agora, seria muito mais proveitoso que se fizesse com eventualidade para se prevenir exatamente fatos como os que ocorreram no Morro de São Paulo, acentuadamente do domingo para a segunda-feira. Agora, você falando do Morro de São Paulo, acho que há 2 anos ou 3 anos, mais ou menos, se passou a cobrar uma taxa. Né? As pessoas que entram no Morro de São Paulo têm que pagar, acho que R$15, se eu não me engano. Por que essa taxa? O senhor não acha que é abusiva? Olha, a taxa de turismo que foi instituída em 2010, se eu não me engano, foi instituída exatamente no nosso mandato. Era a taxa de turismo. Essa taxa de turismo, ela é legal, ela é prevista na Constituição. Vários municípios no Brasil e na Bahia cobram, pelo mundo afora, aí é o que a gente vê. A diferença é que lá no Morro, por uma questão de logística, a prefeitura cobrava a taxa de turismo na chegada do turista e não na fatura do serviço, quando o turista ia acertar lá sua conta no hotel, como é feito em todo lugar. E nesses lugares que é feito dessa forma, não fica visível aos olhos da sociedade. Lá não, lá fica muito visível e por isso é muito contestada. Na nossa época, a taxa de turismo tinha uma aplicação correta. Ela era voltada para o próprio turista, seja em procedimentos específicos, como, por exemplo, a oferta de guias turísticos em determinados horários do dia, dentre outras que me foge agora. Mas também ela terminava por contribuir com determinadas ações do poder público que, teoricamente, já estão vinculadas a outros tributos. Mas, por exemplo, nós tivemos a oportunidade naquela época de socorrer um turista acidentado que estava em passeio em outra localidade do município. Várias vezes
Nós, inclusive, transportamos turistas, não só internamente no município, com lanchas rápidas, como com veículos até Valença ou até Salvador. Portanto, era uma taxa que, e interessante é que alguns casos que o turista reclamava, por incrível que pareça, teve oportunidades de um turista desse precisar de um serviço específico da prefeitura e terminar agradecendo a prefeitura e entendendo qual o motivo da cobrança da taxa. Mas o Tribunal de Justiça, por uma ação, em consequência de uma ação movida, se eu não me engano, pelo Ministério Público, entendeu que a taxa deveria ser suspensa e assim foi, imediatamente suspensa. Nesse mandato atual é cobrada uma taxa de preservação ambiental. Eu confesso que eu não tenho acompanhado isso de perto, não estou na administração, claro, mas me parece que o Ministério Público exigiu que fosse criado um fundo para administrar esses recursos, é o que eu sei até aí. Então, me parece que o Ministério Público tem acompanhado isso de perto. Portanto, eu, por estar fora da prefeitura hoje, não vou dizer que não concordo com a cobrança. Concordo, até porque o nosso município ele é muito sensível do ponto de vista ambiental e precisa de um recurso específico para que o município possa cuidar dessa, eu diria, dessa riqueza que nós temos lá, que é exatamente a nossa biodiversidade. O município ele é rico nas questões ambientais, como é na questão natural, de um modo geral. Sim. Portanto, eu concordo. Só entendo que esses recursos devem ser, de fato, geridos com muito cuidado, como deve ser, de um modo geral, o recurso público. Mas esse especificamente, por se tratar de um recurso para fundo ambiental. Agora, não sei se o senhor vai ter de cabeça, mas quanto é que vocês arrecadavam com essa taxa de turismo? No passado, por último, essa taxa de turismo, ela tinha um valor de R$12, se eu não me engano. E nós chegamos a arrecadar algo em torno aí de 1.800.000 por ano. No Morro de São Paulo, naquela época, a gente tinha uma média aí que passava pela ponte cerca de 150 mil visitantes. Mas desses, alguns não pagavam a taxa por algum motivo, outros entravam por outros acessos ao Morro de São Paulo, e nós não podemos dizer que era exatamente a multiplicação do valor da taxa pelo número de turistas que entravam. Chegávamos sempre perto. Hoje, eu creio que muito mais pessoas chegam ao Morro de São Paulo por ano, mas não sei exatamente quanto é que é cobrado hoje. No passado, esse recurso, ele tinha uma valia muito grande, porque, como eu falei, além da gente oferecer determinados serviços específicos ao turista, como falei aqui, guia, ou informativos, ou atendimentos especiais na saúde, por exemplo, ele terminava por ajudar o orçamento próprio da prefeitura, na medida que a gente tinha mais condições de oferecer os serviços já originários do poder público municipal. Então havia, por exemplo, atendimento na área de saúde para o turista, mas que também se estendia para a população. Não tenha dúvida. Local. O serviço de saúde para a população, na nossa época, era considerado, para você ter ideia, a nossa secretária de saúde, por 2 anos consecutivos, foi premiada. Eu me lembro que um deles, nós ficamos entre os 100 municípios brasileiros que melhor ofereciam serviço de saúde. No ano seguinte, de novo, nós conseguimos uma premiação, em 2012, se eu não me engano. Ainda no ano passado, o município de Cairu foi contemplado com algum benefício do sistema de saúde brasileiro, pelo Ministério da Saúde, em vistas dos procedimentos que eram tomados até 2012. Além dessa qualidade no serviço de saúde que a gente oferecia à população, os turistas, além de usufruir desses serviços, tinham alguns serviços especiais. Aí o senhor falou da premiação da Secretaria de Saúde, né, do bom desempenho, mas o senhor teve contas rejeitadas pelo Tribunal de Contas dos Municípios dos anos 2008 e 2011. Quais foram as irregularidades? Veja, deputado? 2008 foi um equívoco muito grande, tanto que nós pedimos reconsideração daquele parecer do conselheiro naquela época e imediatamente foi reconhecido. Em 2011, nós tivemos um problema, já com outro conselheiro, um problema com instituição civil.
O município de Cairu, por ser um arquipélago, né, por ser um município que tem um fluxo de turistas muito grande, por ser um município que tem uma biodiversidade muito rica e sensível, nós tivemos que buscar alternativas para oferecer um serviço melhor. Então, por exemplo, na área de saúde, nós tínhamos lá na época a obrigação de oferecer os serviços básicos de saúde, a atenção básica. Mas exatamente por essas condições que o município tem, nós oferecíamos em algumas localidades, como Morro de São Paulo, a sede do município, eventualmente na Gamboa ou em Boipeba, nós oferecíamos atendimento médico 24 horas, com uma equipe como se fosse uma equipe de PSF, médico, enfermeiro, motorista, marinheiro das lanchas ambulâncias, e nós não tínhamos como eternizar essa despesa para o município. E aí nós tivemos que buscar a alternativa de uma instituição civil para, como se fosse terceirizar essa mão de obra. E assim foi na área de segurança pública, nós conseguimos tamponar a evolução do índice de violência no Morro de São Paulo, por exemplo, naquela época. Na questão das ações relativas à fiscalização do meio ambiente, as ações na área de turismo, ações na área de fortalecimento da nossa educação. Então, o município, naquela época, não posso lhe afirmar hoje, mas naquela época nós tínhamos uma capacidade de investimento boa e que não é eterna. Então, eu aproveitei para oferecer um serviço melhor à população, para oferecer um serviço melhor aos turistas. Aí você pode me perguntar por que não fez concurso público? Exatamente por isso. Porque nós pensamos no futuro, não queríamos eternizar um ônus para o município que ali na frente possa ser que ele não tenha condições de cumprir. E aí nós fomos buscar essa alternativa, mas o Tribunal de Contas não entendeu assim e desaprovou a nossa conta. Nós estamos aí agora, juntamos uma série de documentos e estaremos entrando na Justiça para que a Justiça possa fazer uma avaliação, a Justiça comum, possa fazer uma avaliação melhor, com mais tempo, da questão dessas nossas contas de 2011. Mas eu posso lhe afiançar, lhe garantir que nós temos a nossa consciência tranquila, que mesmo com esse problema, e esse problema foi exatamente por nós termos avançado na gestão pública, no sentido de oferecer um serviço de melhor qualidade à população. Agora, deputado, o senhor faz parte de um partido que é oposição ao governo Rui Costa. Eu queria saber do senhor especificamente, o senhor vai fazer uma oposição ferrenha na Assembleia ou vai ficar naquele meio termo, aprova o que for bom para a população baiana e o que não for eu voto contra? É preciso que a gente entenda vamos dizer assim, a tarefa, né, a atribuição, o papel da oposição. Eu vejo a oposição como uma coisa extremamente necessária ao sistema democrático, na medida em que ela é responsável, na medida em que a oposição não é feita de forma odiosa, não tem, acho que isso é coisa do passado, não tem por que ser assim. Dentro dessa visão, nós vamos nos posicionar na Assembleia Legislativa com um olhar crítico, com o olhar de quem vai apontar os defeitos, as falhas, quem vai reivindicar as necessidades da população baiana, de quem vai cobrar do governador as ações, sobretudo aquelas que ele prometeu em campanha. Nós vamos agir assim. É evidente que nós também queremos contribuir, já vamos contribuir, né, com esse posicionamento, mas nós também queremos contribuir, propor, sugerir ao governo do Estado algumas ações que podem ser aproveitadas, e nesse propósito nós temos tentado fazer um trabalho na Comissão de Infraestrutura, Desenvolvimento Econômico e Turismo da Assembleia. Vamos também, no exercício do nosso mandato, agora mesmo na próxima sexta-feira, nós vamos começar a fazer um trabalho de plenária com a população do Baixo Sul, nessa sexta-feira no Alto Sul, na outra sexta-feira na costa litorânea. A nossa intenção é, com essa discussão, construir um documento reivindicativo da região, elencando prioridades naturalmente, para que a gente ofereça ao governo do Estado, para que o governo do Estado tenha um raio-x do que a nossa população pensa e do que a nossa população necessita. Então, nesse momento, eu creio que eu estarei contribuindo, propondo, sugerindo algo ao governo do Estado. No outro momento, nós faremos críticas, nós apontaremos as falhas, os erros, enfim. Eu acho que esse é o papel da oposição. O fato é que
é preciso que a sociedade como todo, os políticos como todos, sobretudo aqueles que estão do lado do governo, entendam que a oposição é um papel importante e necessário no sistema democrático. Agora, deputado, o senhor está no primeiro mandato, mas também votou a favor de Marcelo Nilo como presidente da Assembleia, isso já pela 5ª vez consecutiva. O que é que Marcelo Nilo tem assim que seduz tanto os deputados? Olha, eu poderia lhe responder aqui agora de uma forma muito simplória. Eu estou votando pela primeira vez, não estou votando na reeleição. Mas o que é importante a gente entender é que a lei permite. E ainda mais, nesse momento agora, o presidente Marcelo Nilo não foi reeleito. Reeleição de mesa na Assembleia ou em qualquer parlamento, ela é no meio. Quando inicia o mandato, é um novo mandato. Mas ele está na presidência 5 vezes consecutivas. Exatamente, ele está na presidência 5 vezes consecutiva, as 4 anteriores, inclusive, com o apoio do próprio Partido dos Trabalhadores, do próprio PT, somente agora que o PT se posicionou contra, o PT abandonou a sessão para não votar, etc. Mas terminou que 51 dos 52 deputados que ficaram presentes votaram com o presidente Marcelo. O presidente Marcelo Nilo, ele tem uma relação muito aberta com todos os deputados, ele atende aos deputados, ele defende os deputados, né? Ele mantém de fato um diálogo aberto. Na Assembleia Legislativa, nós já começamos a pensar agora em dar um fim a esse mecanismo da reeleição, até porque o próprio Congresso Nacional já, com essa reforma política de agora, está muito forte a tese de se acabar com a reeleição e até se estender o mandato, me parece que para 5 ou 6 anos. Portanto, o discurso agora, o momento agora exige não mais nem a possibilidade de se reeleger. O momento começa a exigir acabar de uma vez por todas com esse mecanismo de reeleição. Eu já fui prefeito, no primeiro mandato de 93 a 96 não havia esse expediente da reeleição, voltei me elegi em 2004, assumi em 2005, me reelegi em 2008, e o meu discurso hoje com relação à reeleição no Poder Executivo continua o mesmo, apesar de eu estar fora hoje do Poder Executivo Municipal. Acho que deveria continuar a reeleição, contanto que o candidato que está no poder, que está exercendo um cargo executivo, ele não somente se afastasse 6 meses antes, mas renunciasse 6 meses antes, para aí ele ficar em igualdade de condições com qualquer outro candidato. Até porque se você também acaba com a possibilidade de uma reeleição, você tira da população, vamos dizer assim, o seu desejo, né, de continuar com aquele governante se ele está sendo bom. Mas o fato que no parlamento, e em particular na Assembleia Legislativa, nós já estamos pensando lá em começar a discutir o término da possibilidade do presidente da mesa se reeleger, mas quando isso acontecer, é bom que fique claro. Alguém pode ser o presidente da Assembleia, por exemplo, daqui a 2 anos, encerra o mandato em 2018. Esse presidente da época acaba o mandato como presidente. No início do outro, ele sendo deputado, ele pode ser de novo, aí não é reeleição. É essa diferença que precisa ficar muito claro, e nesse momento agora, eu posso lhe dizer que votei na eleição do presidente Marcelo Nilo. Tá bom. Deputado, muito obrigada por o senhor ter vindo aqui para o nosso estúdio, aqui do Bocão News. O senhor quer falar alguma coisa para os seus eleitores? Olha, eu quero primeiro agradecer a vocês essa receptividade que estive aqui nessa visita ao Bocão News. Agradecer essa oportunidade de estar aqui fazendo essa entrevista com você e deixar uma mensagem aqui para a população baiana. Nós estaremos na Assembleia à disposição da população, à disposição para a gente debater os grandes temas da nossa Bahia, do nosso estado, da nossa economia, das nossas atividades produtivas, né, dos nossos problemas sociais, e em especial lá para o nosso Baixo Sul, ali, cidade de Valença, Cairu, Taperoá, enfim, toda a Costa do Dendê, o Alto Sul, o Recôncavo Sul também. Nós tivemos a oportunidade de ter participado desse processo eleitoral
em Santo Antônio de Jesus, Nazaré, Jaguaripe, Aratuípe, Dom Macedo Costa. Portanto, eu quero reafirmar à população baiana, em especial a desses municípios que aqui falei, que nós estaremos apostos na Assembleia Legislativa e vamos nos esforçar muito para que a gente possa, ao final dos 4 anos, ter uma avaliação positiva do nosso mandato. Muito obrigado, portanto. E por aqui pelo Bocão News você acompanha todos os trabalhos que acontecem na Assembleia Legislativa, na Câmara Municipal, no Executivo. Até a semana que vem com um novo entrevistado.